Meus queridos irmãos e minhas irmãs, esse capítulo 15 do Evangelho segundo São Lucas nos traz três parábolas de muita propriedade, de muita sabedoria. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do pai misericordioso ou do filho pródigo, que a liturgia de hoje não coloca, né? Mas, na sequência, é o texto que vai cair na liturgia amanhã. Mas, quando nós olhamos o que nosso Senhor aqui nos quer dizer, Ele está falando de perdas e de encontros. Quantas e quantas vezes nós nos sentimos perdidos em meio às situações da vida, nos sentimos perdidos em meio aos problemas, um turbilhão de coisas que batem na porta da nossa casa, do nosso coração. E nós precisamos entender que as dificuldades, os problemas todos, não podem, de modo nenhum, nos fazer nos perder de Deus, fazer com que nós percamos a fé. É preciso entender que, para quem já vive na igreja de Deus e passa por algum problema, por alguma dificuldade, esse problema e essa dificuldade tem como objetivo aumentar a fé e nos fazer enxergar a fé com um olhar típico de uma virtude teologal, um olhar espiritual. E aqui nós esbarramos, nós batemos em uma barreira. Por quê? Porque muitas vezes os batizados estão dentro da igreja, mas não conseguem enxergar as vicissitudes da vida com um olhar espiritual, com um olhar de fé, depositando de verdade a confiança em Deus. E tantos que, quando são provados na fé, se perdem. E tantos se perdem por não terem de verdade conhecido o nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam a primeira leitura de hoje. Quando São Paulo, escrevendo ali, a comunidade dos filipenses, ele olhando para si, ele vai dizer: olha, pela lei eu sou judeu, pelo zelo perseguidor da igreja de Deus, quanto à justiça que sempre vem irrepreensível. Ele olha para si e ele entendeu que precisava conhecer não a doutrina, não um conglomerado de leis, mas deveria conhecer uma pessoa que se manifesta através da lei, através da palavra, é claro, que se manifesta através da Eucaristia, que se manifesta e está presente em meio à comunidade dos crentes, dos batizados, mas que, de um modo totalmente inaudito, está presente na Eucaristia. E aqui vem
o segredo de tudo. É preciso que nós conheçamos Jesus Cristo. É por isso que ele termina a leitura de hoje dizendo assim: na verdade, considero tudo como perda, diante da vantagem suprema que consiste em conhecer Jesus Cristo, meu Senhor. Em conhecer Jesus Cristo, meu Senhor. Ou seja, aquele que me conduz, aquele que devo colocar como o grande amor da minha vida. Só que vocês podem estar dizendo assim, mas por que o padre começou a homilia nessa perspectiva? Sabe por quê? Porque se nós não cuidarmos da fé que um dia nós recebemos no nosso batismo, nós nos perderemos. Se nós estivermos na igreja simplesmente por estar e sem fazer uma experiência mística e espiritual com Jesus Cristo, com o tempo a gente vai ficando para trás e a gente se perde. E ao nos aproximarmos de Jesus, nós devemos entender que somos falhos, pecadores, limitados, muitas vezes com uma visão tão turva da vida eterna, mas devemos todos os dias pedir ao Senhor, o bom Deus, que nos dê a alegria de conhecê-lo. Na hora da queda, na hora da dor, na hora da dificuldade, eu não posso colocar nenhuma barreira, mas devo ter consciência de que estou sendo provado na minha fé. Devo ter consciência de que a proximidade com Cristo desperta um ódio, uma tirania do inimigo, que vai o tempo todo querer me distanciar de Deus. O que me encanta, o que me impressiona na figura de Jesus, é porque ele nunca olhou o homem, o ser humano, com um olhar altivo de quem julga e se acha melhor que os outros, embora seja ele o santo dos santos. Mas sempre olhou o homem com um olhar de esperança. E é por isso que ele relatou e contou essas 3 parábolas. A esperança que ele tem, que deve ser a mesma esperança daqueles que pastoreiam, que desenvolvem o mundo de santificar na igreja, que é buscar trazer aqueles que estão desgarrados, estão perdidos. Só que muitas vezes a gente pensa que os que estão perdidos são aqueles que estão fora da igreja, são aqueles que não vêm à igreja. Mas como nós nos deparamos com pessoas que dentro da igreja estão perdidas. Querem um exemplo disso? Perdidas na vida de oração, que não rezam mais,
que a oração não tem mais sabor, que perderam a perspectiva de estarem em Deus, que não se encantaram ainda com Cristo, que ainda não se deixaram burilar por Ele, de tal modo que busquem de verdade endireitar a caminhada. Muitas vezes nós podemos ir à igreja, mas estarmos com a fé abalada, ou ir por ir, mas quase sem fé nenhuma. E é preciso que nós guardemos, que possamos de verdade zelar da fé que nós temos, buscando a Deus todos os dias com uma grande alegria. Por esses dias, eu venho muito pensando nessa perspectiva de cada vez mais nos encontrarmos com Cristo Jesus. Porque aqui, de verdade, é o diferencial da vida. Aquele que se encontra com Cristo, aquele que se encontra com o nosso Senhor Jesus Cristo, consegue enxergar a vida com um olhar completamente diferente. É por isso que, na terceira parte do Evangelho de hoje, nosso Senhor vai dizer: existe mais alegria no céu por um só pecador que se converte. Um só pecador que se converte. E aí eu volto a dizer, hoje, mais do que antes, a conversão primeira, ela deve passar por dentro da igreja. Porque se a luz não ilumina, não serve para nada. Se o sal perde o sabor, só serve para ser pisado. É o próprio Senhor quem vai dizer. Então, se nós estamos na igreja, somos batizados, somos por Ele atraídos, quem precisa muito mais de conversão somos nós, do que aqueles que estão fora. Por quê? Porque precisamos nos converter para lá fora iluminarmos e darmos sabor à vida lá fora. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, vamos pedir ao Senhor, o bom Deus, que coloque em nosso coração cada vez mais esse desejo santo de conhecê-lo, de amá-lo, de levarmos uma vida um pouco mais coerente com o Evangelho, nós todos, eu e vocês, para que no final de nossa vida exista de verdade essa grande alegria no céu, de termos conseguido nos salvar e de lá interceder por aqueles que aqui haverão de ficar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.